Pode começar. Vamos lá. Hoje nós vamos tentar dar conta do restinho do texto do Rubem Alves que eu passei para vocês. Deus morreu, viva Deus. Trata-se de, segundo no que nós vimos até agora, deixa eu só minimizar minhas coisas aqui, está cheio de coisa aberta, peraí. Peraí, só um instantinho. Eu não sei quanta coisa eu abri aqui. Vocês estão com o plano do curso aqui? Vou tentar abrir aqui o nosso planinho do curso. Ah, está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. O ERG, espera aí. Espera que eu tinha aberto aqui e sumiu. Pronto, achei aqui. Ementa 2000 e... Espero que seja essa, nem sei se é essa. Não, não é essa não. Ué, caramba. Inventário, não. Se alguém está com ele aí? Programa, nosso programa. Bom dia, professor. Salvo engano, você colocou na nossa sala no AVA. É? Eu não tenho nem mais a senha daqui. Não, peraí que eu estou com ele aqui, mas eu só estou tentando ver qual lugar que está. É só para eu ver uma ordem aqui que eu queria mostrar para vocês. Parar. Poxa, que pena. Deixa eu ver se eu encontro de novo aqui. Será que está no Drive, Alexandre? No Drive lá do grupo? Não, eu passei para o Cafio, que tinha divulgado para o pessoal. Peraí. De 2021, será que é isso? Ah, acho que é isso aqui. Programa Graduação. Está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. Achei. Pronto. É isso mesmo. Na próxima vez, nós vamos começar, só que o problema é que eu não tenho esse texto em PDF. É o livro Variações sobre a Vida e a Morte, do Rubem Alves, que é o problema da relação de corpo, desejo, imaginação e teogonia. Puxa vida, eu vou ver como é que eu faço. É um texto bom pra caramba, é um texto raro, não é tão fácil de se encontrar, da década de 80, um texto muito bom. Mas vamos lá, vou ver o que eu faço aqui. Ora, hoje a gente vai tentar, eu vou tentar terminar o texto que eu passei sobre a morte de Deus em Rubem Alves. O que nós vimos aqui que nos interessa até então? A gente viu o seguinte, Rubem Alves, ele entra na morte de Deus através de Feuerbach, o filósofo Ludwig Feuerbach, e por uma razão interessante. O Feuerbach é um autor que caracteriza a teologia como antropologia e a antropologia como teologia. E, ao mesmo tempo, segundo Rubem Alves, ele permite compreender uma experiência de transformação radical da nossa compreensão de mundo. Então, para o Rubem Alves, a expressão Deus está morto, ela assinala, sobretudo, que a nossa relação com o mundo histórico ela é uma relação radicalmente nova.
aconteceu alguma coisa para que a noção de divindade, tal qual veio... Peraí, galera, tá mó barulho aqui, vou mutar a galera toda. Aconteceu alguma coisa para que na história da nossa tradição de pensamento, de experiência de mundo, o signo Deus, ele perdesse a sua força de estruturação das nossas experiências. Então, nós vimos que o Rubem Alves ele se preocupa com caracterizar a experiência de qualquer divindade e de qualquer compreensão de mundo como uma experiência relacional. Então, antes da dicotomia sujeito e objeto, o Rubem Alves diz que nós habitamos a preposição entre. Nós somos entre. Ele usa isso, ele usa essa expressão a partir da obra do Martin Buber, um filósofo judeu do século XX, muito importante, por várias razões que não importam aqui, e que diz que preconiza uma relação que ele considera originária, que é caracterizada por ele a partir do binômio eu e tu, e essa relação eu e tu, ela é formada pela preposição entre. Então, o ser humano habita o entre. A sua experiência primária do mundo é o entre. Então, o ser humano ele não está num polo, o mundo está num outro polo, e o ser humano, de alguma maneira, cria uma ponte entre ele e o mundo. Então, para o Martin Buber e também para o Rubem Alves, nós habitamos originariamente o entre. A relação ela é a condição do nosso ser, ao mesmo tempo que é a condição do próprio mundo. Então, nós habitamos a relação. Essa é a questão primária para Rubem Alves. Aconteceu alguma coisa com a nossa relação, essa relação primária, que nós somos, nós não temos, nós somos, para que a palavra Deus sofresse um abalo, uma espécie de abalo sísmico na modernidade europeia ocidental, portanto. E é isso que interessa ao Rubem Alves, levar a sério que a expressão Deus está morto, Deus morreu, não diz respeito a Deus como objeto, no sentido de que há um grande objeto chamado Deus, há um grande ser chamado Deus, é assim que a gente pensa, né? Há um ente chamado Deus, que ele é uma espécie de ser mais importante que os outros seres, na escala do ser, ele é o ser mais importante de todos os seres, ele assume o topo da pirâmide, e esse ser desapareceu, e no lugar dele entrou outra coisa. Rubem Alves vai falar assim, olha, não é isso que está em jogo ali. Morte de Deus não diz respeito a um ser, entre outros seres. Diz respeito a uma relação do ser humano com o mundo. Diz respeito exatamente a esse tecido primário, originário, que forma primariamente quem somos e condiciona o que o mundo é. É isso que está em jogo. Ao falar que o signo Deus entrou em crise, uma certa humanidade entrou em crise. Não é à toa que eu disse aqui algumas vezes, quando Nietzsche diz no Zaratustra de que Deus está morto, no prólogo do Zaratustra, ele diz que se Deus está morto, a tarefa do ser humano é superar o próprio ser humano. O ser humano tal qual ele era, constituído até então na tradição ocidental. Por quê? Segundo Rubem Alves, isso é uma coisa básica. O que está em jogo com o signo Deus é uma relação específica do ser humano com o mundo. Se o signo Deus encontra-se abalado, é porque a relação do ser humano com o mundo se encontra abalada. Então, ao mesmo tempo que Deus morre, uma certa humanidade morre também. Por isso que o Nietzsche vê nessa ideia, que antigamente se traduzia por super-homem, há muitos anos não se traduz mais assim. Se traduz por além do homem, Übermensch, em alemão. Então, quando Nietzsche diz
que Deus está morto, ele imediatamente diz que é uma tarefa superar o ser humano e cultivar o além do homem, ou além do humano, como hoje algumas pessoas dizem. É preciso cultivar uma outra possibilidade de humanidade. Então, morte de Deus e superação da humanidade se pertencem. É isso que interessa aqui destacar. Desde o Nietzsche isso aparece. Então, aparece no Rubem Alves, de maneira mais clara, exatamente isso. O que está em jogo com a morte de Deus é um modo da relação originária entre o ser humano e o mundo se determinar. Então, uma certa humanidade está falida e um certo mundo está falido. Então, ele vai se utilizar do Ludwig Feuerbach para entrar nesse abalo sísmico. Ou seja, o que está em jogo com a morte de Deus? Para o Feuerbach, nós vimos isso na vez passada, o ser humano ele é o elemento primário para se entender o signo Deus, por uma razão óbvia. Para ele, tudo que nós falamos de Deus, somos nós que falamos de Deus. Um gato não fala de Deus. Sabe? Cachorros não falam de Deus. Não conheço nenhum animal não humano que faça religião. Nenhum animal. Faça oferenda, oração, meditação, né? Nenhum animal não humano. Isso significa que a compreensão do que significa Deus é um problema humano. No fundo, Deus é um problema humano. E todos os símbolos ligados a isso que se chama de Deus, independente do que signifique Deus, tudo isso é um problema humano. Dos orixás ao discurso de Kardec, aos espíritos, lá que ele pesquisa no século XIX, falando de Deus, lá no Livro dos Espíritos, o que é Deus? Aquela pergunta que está lá, abre o texto. Né? Quem fala disso é o quê? Espíritos de seres humanos a partir de seres humanos. Então, para um cara como Feuerbach, isso é a coisa mais óbvia do planeta. Então, o que ele diz é o seguinte: em todo discurso religioso, aparece uma modulação do ser humano, junto com aquilo que o ser humano fala de qualquer divindade. Mas todo discurso sobre um outro mundo diferente desse é feito por seres humanos que se encontram nesse mundo, esse mundo que nós vivemos, a partir de uma linguagem que se refere a esse mundo e que nasce desse mundo. Eu tenho dado um curso sobre narrativas da morte e da vida após a morte. Daqui a pouco eu estou terminando esse curso. E eu estou lá, às segundas-feiras, falando, e eu estava lendo um texto do Leonardo Boff, muito conhecido, chamado Vida para Além da Morte. E o Leonardo Boff tem uma hora que ele chega e fala assim: gente, olha só, você pode ler a Bíblia 500.000 vezes e pegar momentos em que a Bíblia fala de uma outra possibilidade de vida que não essa. E aí ele narra lá várias possibilidades. Ele fala: olha, tudo que a Bíblia fala, tudo, sem exceção, é feito por meio de linguagens imagéticas e que essa linguagem nasce aqui. Por exemplo, quando se diz que o céu é um banquete de núpcias, sabe? De onde surge banquete de núpcias? Sabe? Surge de banquete de núpcias. É isso. Coisa mais óbvia do mundo. Tem banquete que em casamento judaico, não sei quem já foi a um casamento judaico, tem um banquete, as pessoas comem pra caramba, e tem um casamento. Então, atrelar essa imagem à noção de céu é interessantíssimo, mas significa que a linguagem que está sendo usada para falar do outro lado, ela é totalmente filha desse lado. Então, o Leonardo Boff diz que essa linguagem ela é marcada pelas nossas experiências espaço-temporais. Então, até quando a gente quer falar de alguma coisa que excede o eixo espaço-temporal em que nós nos encontramos, a gente vai usar uma linguagem que é espaço-temporal.
Entende? Aí eu usei um exemplo clássico, né? Clássico, não, claro. Eu tenho entrevistado entidades de Umbanda, Pombagiras, né? Quase toda semana para fazer lá o livro. E é engraçado que quando essas pessoas falam comigo, elas falam a partir de uma linguagem que é uma linguagem desse plano que eu estou. Fala a palavra casa, casuar, sabe? Fala de cachaça, fala, sei lá, às vezes uma ou outra, dependendo da linhagem de Umbanda, fala energia. Está falando do quê? Está falando de uma linguagem que é daqui. É radicalmente mundana. Independentemente se a proposta dessa linguagem é exceder as condições mundanas de onde essa linguagem nasceu. Mas a linguagem nasce daqui. E é isso que vai dizer o Feuerbach. A linguagem está nascendo daqui. A linguagem que fala do outro lado, ela está falando a partir daqui. E a partir de quem está aqui. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a linguagem que está aqui, ela não nasce somente com a proposta de descrição dos objetos. A nossa linguagem está atravessada por desejo e imaginação. Muito do uso da linguagem está dinamizado pela imaginação e o desejo. Então, significa que muitas coisas que a gente diz no cotidiano não se referem ao mundo como ele é. Entende? O estado de fato, o status quo. Muito do que a gente fala, muito das nossas experiências significativas se referem ao que o mundo não é. Ou seja, grande parte da nossa linguagem nada tem a ver com o estado de fato das coisas. Então, a nossa linguagem está imiscuída a desejo e a imaginação. Então, o que o Feuerbach vai dizer é que, nesse caso, a religião ela se assemelha ao sonho. Mas ele vai dizer, olha, ou seja, o sonho é um produto do desejo e da imaginação. Só que ele vai dizer uma coisa óbvia. Quando a gente está sonhando, a gente não está solto. A gente está preso ao desejo e à imaginação. Então, a linguagem que aparece no sonho, por mais espetaculosa que seja, por mais inadequada ao estado de fato das coisas, ao estado objetivo das coisas, diz respeito a gente. Diz respeito a quem sonha. Então, ele vai dizer que a linguagem religiosa é uma linguagem que se assemelha ao sonho, porque é uma linguagem que é produto do desejo e da imaginação. Então, fazer uma hermenêutica do desejo e da imaginação é estudar o que está em jogo com os discursos religiosos em geral. E o que ele vai dizer é que o que está em jogo nesses discursos é o seguinte: já que o ser humano encontra-se em situações históricas, onde ele não consegue realizar plenamente a sua condição humana, nós não conseguimos ser plenamente quem nós somos. A linguagem religiosa ela mostra uma base antropológica que deve ser levada em consideração. A cisão, o corte entre a nossa essência, a essência da condição humana, e o modo como o ser humano se encontra na existência concreta, nesse eixo espaço-temporal específico em que ele vive. Em outras palavras, a nossa existência concreta, grande parte das vezes, não consegue realizar a nossa essência humana. Então, nós nos encontramos em situação de alienação. Alienação, ou seja, a gente está afastado da nossa condição propriamente dita. Os discursos religiosos, eles caracterizam, portanto, uma projeção. Seres humanos projetam num outro plano considerado supremo,
numa realidade considerada suprema como a realidade divina, ele projeta ali elementos da sua essência que não se identificam com o modo como ele se encontra nesse mundo. Então, é como se uma divindade, como se os símbolos religiosos fossem espelhos através dos quais nós nos vemos. Mas a gente está vendo nesse espelho quem a gente propriamente é. Mas como esse espelho, ele é uma divindade, então a gente pensa que isso que a gente propriamente é não é nosso, é da divindade. Por exemplo, Deus é amor. Oi. Está lá em Paulo isso, né, cara? Lá no início das cartas, Paulo Mas qual escreve sobre isso. Paulo escreve sobre isso. Agora Sim, vejo em parte, vejo confusamente, como num espelho. É 1 Coríntios, né? 13. Agora conheci parte, então conhecerei como também sou conhecido. Tá? Então, mas nesse caso, é claro que nesse caso o Paulo não está interpretando da maneira do Feuerbach, mas é isso mesmo, né? Você está numa condição que é uma condição de parcialidade, é isso mesmo, né? Foi o que você está destacando, é isso, ou seja, é uma condição de alienação, né? Então, né, chegará um momento em que eu verei como eu conhecerei como também sou conhecido, né? É o que Paulo diz. Então, independentemente se o Paulo está pensando no céu, na vida após a morte, né, que muita gente interpreta assim, de certa maneira, o que vai dizer o Feuerbach é que isso que você destacou de Paulo, né, essa parcialidade, essa falta de possibilidade de realização total de quem somos, essa impossibilidade nos leva a projetar numa divindade ou num outro plano exatamente isso que a gente não consegue realizar nesse. Então, a gente vê, através de uma divindade, quem a gente propriamente é. Se diz que Deus é amor, é porque o que está em jogo é que, na condição humana, o que planifica o ser humano é amor. Diz que Deus é justiça, a mesma coisa. Deus é beleza, a mesma coisa. Então, os atributos divinos são atributos humanos alienados dos seres humanos nas situações concretas em que eles se encontram e projetados na divindade, porque é um mecanismo que a gente tem de se ver através dessa condição alienada, ou seja, a divindade que está fora da gente, supostamente fora da gente. Na interpretação do Rubem Alves, que é uma interpretação bem interessante, de alguma maneira, o que está dizendo o Feuerbach é que aquilo que nós dizemos que faz parte de uma divindade assinala uma possibilidade futura do ser humano em condições propícias para que o ser humano possa ser plenamente quem ele é. Só que Rubem Alves tem várias interpretações sobre o Feuerbach legais, bonitas, interessantes. Ele vai operacionalizar isso ao longo da obra dele. O que importa para ele nesse texto é dizer o seguinte: mas há um problema aqui. O Feuerbach pensa que o ser humano tem uma essência que é comum a todos os seres humanos. Essa essência, ela é da ordem do eterno. A condição histórica e temporal é que nos afasta dessa essência. Mas essa essência já estava ali desde que a gente nasceu. E o que o Rubem Alves vai levar em consideração é que a nossa experiência de mundo, a nossa experiência da linguagem, ela não nasce de uma essência que nos predetermina. Então, o ser humano, ele não deriva de uma essência. O ser humano, ele sempre se faz numa situação concreta sem pressupor nenhuma essência que é anterior à sua própria existência. Então, a linguagem, ela não tem o poder de nos levar a um plano que é anterior à nossa própria condição histórica, mundana, terrena, temporal. Então, o que ele diz é que é preciso usar o Feuerbach para a gente entrar nessa experiência moderna que está em jogo na compreensão dele de religião. E o que diz essa compreensão? Ela diz assim: toda teologia é antropologia. É isso que o Feuerbach diz.
E ele diz mais, toda teologia é antropologia, ele bota uma vírgula, e vice-versa. E vice-versa. Ou seja, toda teologia é antropologia. E toda antropologia é teologia. Ou seja, está em jogo em qualquer divindade quem propriamente somos. Está em jogo no que propriamente somos a gênese de qualquer divindade. Então, isso é bem moderno, é bem ocidental e moderno. E essa compreensão de religião que conecta divindade à antropologia à divindade, ela é uma excelente porta de entrada para nos ajudar a compreender o que aconteceu com o ser humano e com o mundo quando Nietzsche diz que Deus está morto. Entende? O que acontece? Que humanidade está em jogo agora? Que mundo está em jogo agora? E que mundo e que humanidade estiveram no jogo quando Deus não estava morto, entre aspas? Entendeu? E ele vai dizer o seguinte, olha, quando Deus não estava morto, é fácil. O universo era uma estrutura, era uma arquitetura muito clara. Né? Você vinha de baixo, com seres que eram ontologicamente inferiores, e os seres iam subindo em dignidade, em graus, intensidades ontológicas. Até que você tinha no ápice seres que não são da ordem espaço-temporal, dessa ordem sensível que nós vivemos. Anjos e Deus. O universo era fechado. Para dizer uma expressão do Poiré, o universo era fechado. Sabe? Tudo muito bem hierarquizado, tudo bem estruturado, era uma pirâmide. O movimento do tempo era a repetição de uma ordem já pré-programada. Era assim. Se vocês lerem uma encíclica do Papa Pio XI, no século XX, inicinho do século XX, aparece exatamente isso. Ele diz assim, a criação é uma ordenação subordinadora de seres dos mais inferiores aos superiores, tendo Deus como eixo. Isso é maravilhoso. É uma compreensão radicalmente medieval. Se vocês lerem o texto de Santo Agostinho, chamado Sobre a Ordem, aparece exatamente isso. Deus como esse princípio ordenador, subordinador, hierarquizador, que vai dispor os seres segundo a dignidade ontológica, segundo os graus de ser de cada um deles. Entende? Estava lá. O que acontece quando Deus morre? Primeira coisa que vai dizer o Rubem Alves é que acontece uma espécie de otimismo que se revela plenamente num texto de Kant, chamado O que significa esclarecimento, de 1784. E esclarecimento ou iluminismo também, né? Porque é a discussão na Alemanha sobre o conceito de iluminismo. Então, várias pessoas escreveram sobre o que significaria isso, esclarecimento, Aufklärung, se diz em alemão, que é a palavra correlata, não é, da ideia de iluminismo na França. Então, o que significa isso? E o Kant começa dizendo que esclarecimento ou iluminismo é a saída do ser humano da sua menoridade, da qual ele mesmo se encontrava culpado. Menoridade. Ser humano menor. E ele diz, o que é a menoridade? É viver sem usar por si só a sua razão. Entende? E o Rubem Alves comenta, né? Você sai o místico, sai o religioso, entra o cientista, entra a humanidade europeia autônoma.
Ou seja, com esse pensamento, Rubem Alves cita mais coisas. Rubem Alves quer dizer algo bem básico. Há um otimismo que surge com a modernidade que diz respeito à secularização e à autonomia do ser humano. Autonomia explicativa. O universo não vai precisar mais de Deus para que a gente compreenda a sua causalidade natural. Kant diz isso claramente na Crítica da Razão Pura. A razão ela não consegue provar que Deus exista. E para conhecer o mundo, os fenômenos espaço-temporais, a razão dá conta, sem necessidade de Deus. Nenhuma necessidade de Deus. Ou seja, Deus é jogado para o escanteio. O universo ele vai ser compreendido de maneira mecânica, por exemplo, a partir de Descartes. Aos poucos, Deus vai embora. Entende? Ele não é mais o topo da pirâmide, nem o eixo, ele não é nada. Para o próprio Kant, no final da Crítica da Razão Pura, ele vai dizer que ele deixou Deus para o âmbito da fé. A fé é outra parada. E para o âmbito da moralidade. E no âmbito da moralidade, ele chega a dizer, num livro clássico chamado A Religião nos Limites da Simples Razão, ele chega a dizer que os imperativos morais, que ele chama de imperativos categóricos, né? Quem não estudou ainda vai estudar isso, que isso é um clássico na filosofia ocidental, ele diz que qual é a tarefa mesmo da religião? É reconhecer como divino cada imperativo categórico. Ou seja, Deus é um problema moral. E a moral, ela não é assentada mais na legitimidade de uma instituição religiosa como a igreja. Ela é legitimada pela razão prática, vai dizer Kant. É na autonomia da razão prática que a palavra Deus tem sentido. Mas essa autonomia é nossa, humana. Somos nós que legislamos moralmente. A fé vai se transformar num problema moral. Entendem? A moralidade, que é um problema da autonomia da razão prática humana, ela vai ser o critério para se falar de religião, para Kant. Então, existe todo um otimismo gerado pela essa autonomização do ser humano em todas as suas experiências política, ética, estética, moral. E a religião se subjugando à moral. E disso, na interpretação do Rubem Alves, que não é tão correto historicamente, mas é importante, nesse sentido, toda a nossa ciência moderna é filha de uma proscrição, de um universo, de uma maneira de compreensão de mundo, de uma humanidade que se relaciona com o mundo, através de uma ordenação que tem Deus como fio condutor do todo. Entende? Quando Galileu se senta na mesa do Santo Ofício, o que está em jogo ali é uma relação do ser humano com o mundo. Não é meramente uma tese científica. O Rubem Alves diz isso, ele está certo. Porque é isso mesmo que está em jogo. O universo medieval e o universo moderno ocidental. São duas cosmovisões radicalmente distintas. Só que acontece uma coisa, é que esse otimismo moderno vai encontrar obstáculos, sobretudo no século XIX e início do século XX. Autores como Nietzsche, né? Autores como Kafka, autores como Dostoiévski, século XIX, Dostoiévski. Nietzsche leu Dostoiévski. Estou citando só alguns, só para vocês terem noção que ele cita também. É que esses autores vão mostrar o seguinte, galera, por mais a autonomia racional que a gente queira, a gente sempre é atravessada por elementos que a razão não dá conta. Para usar a linguagem do Camus, que o Rubem Alves vai usar, o absurdo nos atravessa de ponta a ponta, sabe? O absurdo nos atravessa de ponta a ponta. Não sei quem já leu Dostoiévski aqui. Né? Eu já até dei um curso sobre Dostoiévski e Nietzsche uma época.
Quando a gente pega uma obra do Dostoiévski como Memórias do Subsolo, e ele está falando sobre, diz lá o texto, ele compara esse homem do subsolo a um rato. E ele diz que ele é o homem educado e racional do século XIX. Aquilo é uma crítica à pretensa autonomia da humanidade europeia moderna. E está dizendo que exatamente esse ser humano, educado, ilustrado, esse ser racional, ele é profundamente ressentido, desvitalizado, despotencializado, embotado. Quando Nietzsche, no Zaratustra, ele fala sobre os homens superiores, que são os homens do século XIX, que eles se acham uma espécie de ápice da cadeia evolutiva, essa babaquice ocidental que está em muitas religiosidades ocidentais, que quem vem por último vem num lugar mais elevado do que quem veio antes. Sabe? Essa ideia que atravessa a modernidade ocidental. Duas ideias. Progresso e evolução. Sabe? Que sai do campo das ciências naturais e entra no campo sociológico, existencial, moral, civilizacional. E nos faz criar categorias estúpidas como, né, culturas primitivas. Entende? Então, esses homens superiores, diz o Nietzsche, ele diz que esses homens superiores, tudo que fazem, piscam o olho. Muito legal essa expressão. Por que pisca o olho? Porque é falso, aquilo é um engodo. Superior em relação ao quê? Em relação ao processo evolutivo, ao progresso. E ele vai dizer o contrário, Nietzsche. O que está em jogo, pela ótica da qualidade de existência que está sendo exercida ali, é pífio. É um engodo. É baixo, é vil. É escravo. Um adjetivo que o Nietzsche vai usar é uma vida escrava. Entende? Por isso está sempre piscando o olho. Entenderam? Porque aquilo é falso. Então, estou falando aqui Nietzsche e Dostoiévski, fácil. Se você pegar Kafka, as coisas pioram, né? O processo, por exemplo. Não, ou então a metamorfose. De repente, o camarada se transforma num inseto. Do nada. Do nada. Essa experiência, cara, que é muito legal no Kafka, se vocês lerem, quem já leu, né, Metamorfose, porque a metamorfose ela se dá no sentido contrário do que se imaginava. Não é o sentido evolutivo, onde do menos nasce o mais. É num sentido antievolutivo. Do mais nasceu o menos. Um inseto asqueroso. Maravilhoso isso. Isso é uma imagem maravilhosa para falar do nosso tempo. Mas o processo mostra uma estrutura anônima que nos controla, que normatiza, que nos funcionaliza, que é operada por muitos, e muitos que são anônimos, e que, na verdade, não se reduz a ninguém. Ou seja, a gente está numa experiência que é absurda. Esse afã por evolução, progresso, autonomia da razão, iluminismo, luz, 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 né? Como diz o Goethe no Fausto. O Fausto, ele grita por luz e ele faz pacto com a escuridão. Isso é muito doido. Ele clama por luz e faz pacto com a escuridão. Então, isso mostra a condição absurda que também a humanidade europeia moderna experimenta. E, a partir dali, ela vai tentar criar refúgios. E aí? Otimismo de um lado, absurdo de outro. E aí? A gente cria refúgios. Refúgios na interioridade do sujeito.
Por exemplo, Kierkegaard vai dizer o Rubem Alves. O próprio Freud vai dizer Rubem Alves. Sabe? E tenta promover uma subjetividade que encontre um sentido a partir dela numa relação com a divindade, com o que quer que seja. Com uma divindade nova, mas essa experiência não nos reconcilia com o mundo. Nós somos seres relacionais. O nosso tempo ele é marcado por uma crise da nossa relação com o mundo. Entenderam? E o Rubem Alves vai destacar isso. Vamos lá, não vou ficar aqui enrolando vocês, porque teriam muitos detalhes, eu vou deixar isso de lado. Espero que vocês tenham lido o texto, qualquer coisa eu tiro, a gente pode comentar depois, mas já vou entrar na parte que interessa para fechar. O Rubem Alves, então, ele mostra, é uma espécie de caleidoscópio do nosso tempo. Do nosso tempo, do Ocidente, né? Com uma perspectiva europeia, porém é nosso tempo, porque a gente é ocidental, né? E tem, de alguma maneira, a ver com a gente. Mas vai lá. Ele chega a um problema sério. Ele retorna a Nietzsche e diz, olha, Nietzsche, de certa maneira, ele conseguiu levar adiante a morte de Deus a partir de uma espécie de psicanálise da tradição ocidental. Que psicanálise, entre aspas, é essa? Ela diz o seguinte, toda a nossa tradição é uma repressão da vida como ela acontece para além dos parâmetros civilizatórios, como nossa tradição constituiu. Então, é possível uma existência dionisíaca, é possível uma vida festiva, é possível vidas afirmativas. E, nesse sentido, a morte de Deus, ele cita lá o aforismo 343 da Gaia Ciência, a morte de Deus é um novo mar aberto, é uma nova aurora, é uma boa notícia, uma boa nova, é um evangelho, é assim que está escrito lá. Então, o Nietzsche está certo. Ele conseguiu ver, numa ressignificação da vida, para além da moral ocidental, para além da religiosidade hegemônica ocidental, para além dos parâmetros civilizatórios ocidentais, ele conseguiu ver uma possibilidade de criação de modos afirmativos de vida. Legal, mas isso ainda não responde ao problema que está em jogo quando, no século XX, vários teólogos, sobretudo dos Estados Unidos, pegaram a expressão morte de Deus e criaram uma teologia chamada teologia da morte de Deus. Entendeu? Não dá conta. O Nietzsche resolveu o problema à maneira dele. Mas como é que essas pessoas, de alguma maneira, se ufanaram com essa experiência da morte de Deus como sendo um elemento relevante para se pensar teologicamente a religiosidade ocidental, sobretudo de base cristã, mas não só? O Rubem Alves vai dizer uma coisa. Tem algo na morte de Deus que é extremamente importante e desafiador. A morte de Deus, ela coloca em xeque todos os nossos otimismos e todos os nossos pessimismos. Porque retira da gente qualquer regra absoluta como código para se interpretar a existência. Deus morreu, a existência não é boa nem má. Se a gente entender bem e mal no sentido da moral, que tem elementos da metafísica ocidental. A existência não é boa nem má. Se Deus morreu, portanto, não tem nem otimismo nem pessimismo, a priori. Pode ser que a gente exista de forma pessimista, ou a gente exista de maneira otimista, mas não tem. A priori, nada que garanta. Então, alguns desafios surgem daí. Primeiro desafio: se Deus morreu, a divindade teísta,
teísta, com T, teísta, morreu. É isso que morreu. Então, nossos discursos religiosos sempre se orientaram pela ideia de que Deus era o ente mais ente entre todos os entes. O ser com mais ser de todos os seres. O chamado sumo bem. Sabe? Uma espécie de suprassumo do bem. Suprassumo do ser. Suprassumo, suprassumo, suprassumo. Essa divindade, ela, na verdade, uma espécie de hipertrofia daquilo que a gente considerava importante nos seres em geral. Aí a noção de bondade, é a noção de bondade. Então a gente eleva a enésima potência. É a noção de justiça? Então eleva. É a noção de beleza? Então eleva. É a noção de ser? Então eleva. No fundo, a gente falava da divindade por meio da hipertrofia daquilo que a gente se depara, com aquilo com o qual a gente se deparava nas coisas com as quais a gente lida. É uma linguagem derivada dessa experiência. Não há problema nenhum, mas Deus morreu. Esse mundo de onde o teísmo nascia e fazia sentido, morreu. A linguagem teísta morreu. Morreu. Só para vocês entenderem com exemplos mais fortes nisso. A linguagem teísta, que é uma linguagem basicamente para a gente ocidental, ela está ligada a uma compreensão de Deus que ela é ontológica, por um lado, e ela é moral, por outro lado. Quando a gente diz que Deus é o sumo bem, a gente está falando de um problema ontológico e moral. Porque a gente diz que os seres que ele criou são bons, e a gente diz que o modo da gente atuar no mundo tem que ser consoante ao bem. Então, isso é um problema ontológico e moral. Posso só falar um dado bem básico, é bem basicão. Nos teísmos cristãos, essa noção de sumo bem produziu uma culpabilização filha da puta. Entende? Não sou eu que estou dizendo, não. Santo Agostinho o diz, já no século IV, que diante do sumo bem, todos os seres são faltosos. Quero lembrar que a palavra culpa nasce da palavra falta. Isso, ele não está falando ainda da ideia de pecado, que é um problema ontológico e moral. Ele está falando da constituição da criação. Então, existe uma culpabilidade ontológica, ou seja, o fato de não sermos a divindade nos faz faltosos. Nós, a barata, o gambá, o rio. Isso está num livro chamado Sobre a Natureza do Bem. Está num capítulo desse livro. O que eu quero dizer com isso? É que a gente está num mundo onde isso é questionável. A gente já esteve em mundos onde isso não era questionável. O fato de Deus ter morrido significa que a compreensão teísta da divindade morreu. E por isso a gente questiona tanto a relação entre religiosidade e culpabilidade hoje. Quando Freud diz, em 1927, aliás, é a obra que ele cita aqui, O Futuro de uma Ilusão, quando ele diz que a religião do homem europeu branco comum, é assim que ele fala, está falando da religiosidade comum. Freud não está pegando nenhuma coisa rebuscada, não. Está pegando uma pessoa comum aí. Está aí. Está andando aí na rua. Quando ele está falando lá, ele diz o seguinte, para essas pessoas, o que é Deus? É pai, é uma figura paterna, e que, por um lado, ele tem um medo da porra. Por outro, ele tem um amor da porra. Por um lado, ele tem medo, porque ele considera essa figura uma figura poderosa. Paterna, pai, tem poder pra caralho. Por outro lado, ele ama, porque à medida que ele tem medo,
Ele faz o que esse pai diz que quer que ele faça. Mas, em troca, esse pai dá proteção. Entendeu? O Freud diz assim, galera, religião não é falsidade, não. Falsidade é o contrário da verdade. Religião é ilusória. Ilusão não tem nada a ver nem com verdade, nem com falsidade. Tem a ver com o nosso desejo, com a nossa imaginação. Por que que nós inventamos uma figura divina no modelo paterno, que a gente deve temer e amar simultaneamente? O Freud vai dar uma resposta fácil. Porque a religião é uma neurose infantil. É a necessidade de uma bengala existencial. Assim como uma criança precisa, na figura paterna, segundo a psicanálise freudiana, é o que está lá. Não estou dizendo se é verdade ou falso. A gente está aqui para interpretar, não estou nem aí se a gente acha isso bom ou ruim. Eu, particularmente, tenho minhas críticas, mas vai lá. Mas ele está dizendo, a criança, ela tem uma vulnerabilidade filha da puta. Sobretudo menino, na relação com o pai, problema de piano. Ao mesmo tempo que ele tem que temer aquele pai, por causa da força do pai, ele tem que amar o pai, porque o pai o protege. O Freud diz que isso diz respeito a uma imaturidade psíquica. Que significa que a culpabilização dessa paternidade tem a ver com imaturidade psíquica. Sabe? Cara, a gente está no tempo que a gente pode questionar isso. Né? Se a gente estivesse no século XIII, não seria assim, não. Se a gente estivesse no século XIV, não seria assim, não. Mas a gente está no século XXI. A gente é filho e filha, muitos aqui, do século XX. E a gente pode questionar isso aqui. Por quê? Porque Deus morreu. Se o Deus teísta tivesse vivo, a gente não questionaria isso. A gente questionaria o modo de legitimação disso. Mas a gente não falaria da não legitimidade disso. Essa é a questão. Então, aqui, o Rubem Alves chega a um problema importantíssimo para ele. E o problema de respeito é o seguinte: se a gente está num tempo pós-teísta, é porque a linguagem religiosa ela tem que ser uma linguagem radicalmente outra. Ela não pode se reduzir ao nível moral, nem ao nível metafísico. Entende? Cara, é que eu não tenho espaço aqui nesse momento, e tão cedo eu não vou fazer isso. Se a gente fosse estudar teólogos e teólogas contemporâneos, de matriz cristã, e se a gente pegasse judaica também, a gente veria isso. Vocês veriam exatamente esse problema que o Rubem Alves está falando. A gente vai estudar, né? Depois Leonardo Boff e tal, Ivone Gebara, que são teólogos que têm a ver com isso. São pensadores que têm a ver com isso. Mas a gente poderia dar vários da Europa, da América Latina, vários, que não vão lançar mão de metafísicas, nem de compreensão moral da experiência religiosa. Não vão lançar mão. Ou seja, muito do que se faz hoje em teologia contemporânea está para além dessa ideia de doutrina. Sabe? A não sei se está aqui uma amiga minha, ela está inscrita nesse curso, ela está se formando agora. Ah, não estou vendo ela aqui. Qualquer coisa ela se manifesta. A Elaine. Elaine participou de um curso comigo em 2017. Ela está inscrita nessa matéria. E ela sempre frequentou o... Como é que é o nome? Lá na Boiúna, o Frei Luiz. E ela está lá há uns 30 anos, sei lá, me sugeriu que eu desse palestra lá, uma palestra. Eu fui dar uma palestra muito legal, muito legal, que era sobre luto e tal. Mas a moça que me entrevistou, eu tive uma entrevista antes, eu estava aqui em casa, me liga uma pessoa de lá, querendo saber quem é essa pessoa que foi sugerida para dar palestra lá e tal.
E ele me pesquisou alguma coisa na internet e falou assim, você não é da doutrina, né? Eu falei assim, que doutrina? Doutrina espírita. Eu falei para ela, cara, eu acho que eu não sou de doutrina nenhuma. Eu tenho problemas com doutrinas. Cara, e eu falei isso brincando. Eu quase fui impedido de ir lá falar. Então, eles queriam que eu usasse fizesse menção a alguma coisa que tivesse a ver com doutrina. Isso é um resquício do teísmo. A exigência de doutrina, sabe? De um sistema coeso de racionalidade religiosa que tem um Deus metafísico e moral como ápice da pirâmide sistêmica. Isso é um resquício. Outro dia, eu sou amigo de muitos espíritas, muitos. Um amigão meu, que é um matemático, um professor do Pedro II, ele é um palestrante, músico também espírita, me mandou uns links de grupos espíritas de esquerda. E eu falei, puta merda, vou dar uma olhada lá. E entrei e vi. E vi vários textos, cara. Textos bons, tinham textos bons, legais, sobre necropolítica e Brasil, sobre a atual política do Bolsonaro. Cara, é um monte de coisa. Cara, e quando eu estava lendo aquilo, e que eu via parte do texto que ele falava alguma coisa de espiritismo, já dava para ver a crítica, a redução do espiritismo ao caráter doutrinário. É quase como se tivesse ali, em alguns textos, um espiritismo pós-teísta. Sabe? Muito legal, cara. Muito legal. Eu queria conhecer essas pessoas. Para dialogar mesmo, para falar, cara, vocês estão fazendo uma coisa legal ali, vocês estão lidando com um tempo específico, século XXI, né? Uma lida não doutrinária com a tradição espírita, sabe? Bem legal, mas muito legal, né? Tem uma página no Facebook que eu li um texto lá deles, eu fiquei muito interessado em conhecer as pessoas, se é que eles têm, né, mais publicações e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? É que isso abre outras frentes de linguagem religiosa. E o Rubem Alves vai pegar, no final do texto, dois grandes teólogos que viveram a crise dessa linguagem. O primeiro é um cara chamado Dietrich Bonhoeffer, é um teólogo protestante muito conhecido, que alguns dizem que é um teólogo da secularização, mas ele foi preso, ficou num campo de concentração. Quando a Alemanha perde a guerra, imediatamente o Hitler manda matá-lo, porque ele era um arquivo vivo, assim, e ele organizou um atentado contra Hitler. Ele era um pastor luterano e teólogo luterano. Esse camarada é um cara foda, porque a obra dele é uma obra complexa. E o texto mais famoso dele foi publicado como Cartas da Prisão. Tem em português traduzido. É um calhamaço assim que ele escreveu preso num campo de concentração. E ali tem várias reflexões sobre o mundo atual. E uma das reflexões dele é que Deus é uma hipótese descartável. Porque Deus se transformou num tapa-buracos. A expressão é dele, não é minha, não. O Deus teísta, hoje, ele é um tapa-buracos. Ou seja, o que algum discurso da ciência não consegue dizer, a gente bota Deus ali, entendeu? Aí depois aquela ciência consegue dizer. A gente pega esse Deus e bota num outro buraco. A gente vai preenchendo buracos, sabe? Como se Deus fosse esse tapa-buracos dos limites temporais de alguma ciência. E ele diz que isso é ridículo, que isso não tem sentido nenhum. E então ele leva a sério Nietzsche e diz que é preciso decretar a morte disso. E ele, então, diz uma expressão que é muito conhecida. Aliás, vou citar mais de uma. A primeira expressão que eu gosto muito dele, é conhecida, diz assim, que é uma blasfêmia falar de Deus no colo de uma pessoa amada. Ou seja, Deus não é um objeto preferencial do discurso. Você tá transando com uma pessoa que você ama. É isso que ele está dizendo no texto.
Você ficar falando de Deus, isso não tem sentido nenhum, isso é uma blasfêmia. Então, Deus tem que ser esquecido como objeto. Deus tem que ser esquecido como tema. Deus tem que ser esquecido como um ser acima de. Deus tem que ser esquecido. Essa é a primeira coisa que ele diz. A segunda coisa que ele diz, essa é a frase mais famosa dele, é preciso viver como se Deus não existisse. Por quê? Porque somente levando a sério que o Deus teísta não existe, é possível viver uma fé para além do teísmo. E onde se exerce essa fé? Não mais na cosmovisão religiosa antiga, que diferenciava os espaços, por exemplo, em sagrados e profanos. Ali é a igreja, ali é o culto do lar, ali é o terreiro, ali é a sinagoga, ali é a mesquita. Não. Uma fé pós-teísta é aquela que, vivendo como se Deus não existisse, vive a experiência sagrada do mínimo e do máximo. Vive no todo. Segunda coisa, para terminar esse autor e entrar no último e acabar. Esse autor ainda diz mais. Dentro de um campo de concentração, as categorias metafísicas que nos ajudavam a falar da divindade não fazem sentido nenhum. Não fazem sentido nenhum. Vou fazer um parênteses aqui. Além dele, teve um camarada amigo da Hannah Arendt, ex-aluno do Heidegger, que perdeu quase toda a família em Auschwitz. Um judeu filósofo chamado Hans Jonas, ou Hans Jonas. Ele escreve um texto que se chama, quando ele vai ganhar um prêmio na Alemanha, ele vai para os Estados Unidos por causa do nazismo, e décadas de 80, se não me falo bem, não, 90, início de 90, ele ganhou um prêmio numa sociedade de ciências na Alemanha, e ele escreve um texto que foi publicado com o título O Conceito de Deus Depois de Auschwitz. E ele diz a mesma coisa do que eu vou falar agora, a mesma coisa. Então, eu estou falando de um pensador cristão e de um pensador judeu. Ambos dizem o que eu vou falar agora. Para ter uma experiência, para ter um discurso acerca da divindade no mundo pós-teísta e dentro de situações históricas, como os campos de concentração, só é possível falar de Deus ou de uma divindade não como onipotente, mas como impotente. Deus é fraco. Deus é fraco. Entende? Não vou me aprofundar nisso agora. A gente não tem nem armas ainda para isso. Mas isso é um discurso que eu posso falar que 99,9% dos teólogos e teólogas do século XX vão dizer isso. Os teólogos latino-americanos na teologia da libertação vão falar isso. As teólogas feministas, a partir da década de 1980, na América Latina e nos Estados Unidos, vão falar isso. Uma teóloga alemã, Dorothee Söller, escreveu um livro chamado Sofrimento. Ela diz exatamente isso. Um teólogo alemão que foi obrigado a se... Ainda está vivo, tem 95 anos. Foi obrigado a se filiar ao nazismo. E é o teólogo mais famoso da chamada Teologia da Esperança, chamado Jürgen Moltmann. Tem um livro chamado O Deus Crucificado, que ele diz exatamente isso. E ele conheceu os campos de concentração. O que esse discurso pós-teísta mostra? Que não é mais possível pensar uma divindade isenta da vulnerabilidade dos seres que vivem no espaço e no tempo. Uma divindade não vulnerável é um absurdo. Entenderam? É uma perversão discursiva, hein, gente?
Para um autor como o Dietrich Bonhoeffer, ele diz que a fé numa divindade fraca é a única fé que vale a pena. Porque todos os ditadores acreditaram em divindades onipotentes. Vou repetir. A fé numa divindade fraca é a única fé que vale a pena, porque todos os ditadores acreditaram em divindades onipotentes. Entendeu? Um discurso religioso pós-teísta acabou com essa porra de divindade fodona. Que, no fundo, tem uma relação política com as sociedades piramidais, monárquicas, despóticas e tirânicas. Não sou eu que estou dizendo, não. São os teólogos da política do século XX. Um deles chama-se Johann Baptist Metz, que também é filósofo. Johann Baptist Metz. Ele diz: todo nosso discurso sobre a onipotência de Deus está vinculado a políticas da onipotência. Só um Deus fraco pode nos salvar, diz Dietrich Bonhoeffer. E, por fim, o teólogo e filósofo que foi orientador do Adorno, da tese de doutorado de Adorno, Paul Tillich, que foi contra o Hitler, não era judeu cristão, e fugiu para os Estados Unidos. E passou grande parte, né, da maturidade teológica e filosófica dele lá. Era um autor de base existencial e que cria livros assim que são muito conhecidos, como, por exemplo, A Coragem de Ser, que está traduzido em português, A Coragem de Ser. Esse autor leva em consideração que o nosso tempo é marcado pela morte de Deus e que não é possível mais a linguagem religiosa teísta. E que a divindade teísta, ela, no fundo, condiciona existências que são mensuradas por ela. Então, isso gera muitos problemas. Se você tem um Deus moral, pica das galáxias, onipotente, juiz, você tem uma judicialização da divindade, fodeu. Né? Grande parte dos nossos do discurso ocidental religioso é judicializado. Grande parte. Então, ele faz críticas homéricas a isso. Só que ele leva a sério uma experiência, que é a experiência de ordem existencial, que diz que a condição humana ela sempre flutua entre o sentido e o não sentido, entre o sentido e o absurdo. E ele diz uma coisa genial. Diz que a fé é um ato de coragem. Coragem. Coragem de ser. Olha a expressão, coragem de ser. Courage to be. Não, courage to be. E ele diz, essa coragem de ser, ela diz uma coisa bem interessante. Ela diz que a fé afirma o sentido a despeito do absurdo. Ou seja, o universo ele é eivado de absurdos, de nonsense, de sem sentido. Por isso, vai dizer ele, junto com os pensadores existenciais do século XX, por isso nós nos angustiamos. Porque a angústia é sinal afetivo de que a nossa vida não está pré-programada e de que nós experimentamos vazio de sentido. A nossa liberdade ela é experimentada com ausências de sentido. E não através do livre-arbítrio, mas com ausências de sentido. A vida perde sentido. Nós passamos por desespero, categoria kierkegaardiana que ele usa. O que é desespero no Kierkegaard? É que o ser humano quase nunca é quem ele é. É viver sem ser quem somos. Então, nós experimentamos desespero. Somos alienados de quem nós somos. Isso é foda. Então, Paul Tillich diz assim, a fé não é um tapa-buraco, a fé não resolve problema, a fé não gera esse mundo de Alice, a mundo de Alice é diferente, né? Do Lewis Carroll é diferente. Mas esse mundo fantástico das coisinhas bonitas,
A fé é a afirmação de que faz sentido viver numa vida eivada de sem sentido. E por isso, os símbolos religiosos que a fé cultiva são aqueles que não tiram da nossa vista os absurdos que a vida contém. A fé não é anestésico, sabe? A fé não me dá garantias. A fé não me dá certezas no sentido moderno da palavra. Asseguramento racional. A fé é irredutível à doutrina, portanto, a codificação religiosa da linguagem. A fé é irredutível aos mitos e aos ritos, ainda que os mitos e os ritos possibilitem aos seres humanos a apropriação e afirmação da fé. Então, vai dizer o Paul Tires, o que está em jogo com a fé? Ele vai ser bem nietzschiano. Afirmar a vida e afirmar sentidos para que a vida seja afirmada. O resto é resto. Por isso, uma divindade onipotente retira da vida a presença do absurdo, que nos torna vulneráveis. Uma divindade moral retira da vida o que a vida contém como um traço marcante, a exigência da gente decidir, porque nenhum código decide por nós. Entende? E assim por diante. Então, o Rubem Alves está completando o texto dizendo, olha, Deus morreu, mas viva Deus. Porque viva a possibilidade não teísta de linguagem religiosa. Entendeu? Viva a possibilidade não teísta de linguagem religiosa. Isso é uma tarefa nossa. Não está pronto. Tem um monte de gente elaborando aí, sem parar. Beleza? Era isso. Vamos lá, dúvidas ou questões sobre o texto. Fala, João. Fala, amigo. Quando você falou aí que o Deus onipotente, o Deus poderoso, né, acima de todos, é aquele dos tiranos, dos ditadores, né? A gente lembra, é fácil, né? Uma frase muito comum, no nazismo tinha essa frase, e no Brasil agora, de hoje em dia tem, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? E acho que o nazismo também usava Deus, né? A Alemanha acima de tudo, Deutschland über alles, né? E acho que falava em Deus também, né? Eu queria te perguntar se você conhece, eu não lembro qual é o nome, porque tem vários psicanalistas na escola de Frankfurt. É um deles que analisa a Hitler. Acho que o nome do livro é A Personalidade Autoritária. Se ele fala essa questão da relação da tirania com Deus, né? Se fala nesse livro. Não conheço. Não saberia te dizer. Não conheço mesmo. Mas aí você pode... Depois você tem como passar para a gente o nome de alguns teólogos latino-americanos, europeus e americanos, para a gente... Com relação eu disse que você falou aí A gente vai estudar 2, né? Aliás, a gente está estudando 3. Uhum. Rubem Alves, além de filósofo, é teólogo, né? E ele é um dos patriarcas da teologia da libertação. Então, Rubem Alves, Leonardo Boff e Ivone Gebara, né? Deixa eu até ver como é que está o nosso curso aqui, porque eu posso estar me enganando. É isso mesmo. Não. A gente vai estudar Umbanda no final. Que Leonardo Boff eu estou dando no outro curso. Então, a gente vai estudar Rubem Alves e Ivone Gebara, que são 2 teólogos dessa linha aí, que pensam de maneira pós-teísta. Os 2, sem exceção, cada um de uma maneira, mas os 2 são pós-teístas. E pensam a relação entre atributos divinos e atributos políticos. Isso é um problema sério. Né? Não há neutralidade política em nenhum discurso teológico. Quem fala isso é esse autor que eu citei, Johann Baptist Metz. Tem um livro dele tem muitos livros dele traduzidos em português. Um deles chama-se Teologia Política, que é textos da década de 1960 e 70. Tem uma parte desse Teologia Política
aliás, está até aqui na sala onde eu estou, que ele diz que nenhum discurso teológico é politicamente neutro. E ele diz que as categorias teológicas estão eivadas de políticas terrenas. Então, você não consegue separar. Por isso que a cruz é uma categoria teológica política, ético-política. Os teólogos da libertação eles vão brincar com a noção de cruz, né? Brincar no sentido, aliás, essa expressão é ruim, né? Eles vão levar a sério e vão brincar na elaboração da teologia da libertação com a noção de cruz, porque a noção de cruz ela vai atingir radicalmente os atributos da divindade no cristianismo. É assim que essa galera vê. Por quê? Se Jesus, segundo a linguagem mitológica do Evangelho de João, ele é o verbo encarnado, e se o verbo encarnado ele é assassinado numa cruz, é porque faz parte de Deus a vulnerabilidade que se expressa no assassinato. Então, Deus sofre mal. Deus sofre o mal. E isso muda pra cacete nossa maneira de elaborar de forma não teísta a nossa relação de fé com o mundo. Então, esse Deus vulnerável, esse Deus assassinável, ele ressuscita. O que significa ressurreição aqui? Provar que existe vida após a morte? Isso não faz sentido nenhum. Isso faz sentido nenhum. Nenhum. Porque muita gente já acreditava nisso. Isso não é questão. Então, os chamados relatos da ressurreição são relatos ético-políticos extremamente fortes. Essa galera vai navegar aí, sabe? E vai questionar exatamente os atributos metafísicos da compreensão tradicional cristã de Deus. Onipotência, onisciência, sabe? Esse gigantismo, essa grande eloquência teológica, que em um lugar ou outro do Primeiro Testamento bíblico tem uma relação muito específica, muito específica. Agora, isso se tornou um dado metafísico e doutrinário no cristianismo. Porra, isso vai ser questionado, cara. As últimas consequências, sabe? Então, tem uma galera legal aí, cara. A gente vai estudar 2 legais, sabe? Então, mas eu posso passar outros para vocês, se vocês quiserem, claro. Aí vocês corram atrás aí. Rapidamente, assim, outra observação que eu fiz agora enquanto você falava, é incrível, né? A filosofia, dizem que a filosofia é discutir sexo dos anjos, mas tem tudo a ver com a realidade, né, que a gente vive, né? Porque o pessoal bolsonarista aqui no Brasil, né, quando o Bolsonaro está praticando tudo que de ruim, já está ficando provado pela CPI que ele praticou crimes contra a humanidade, genocídio e tal, isso já está vindo à tona, né? E ele pratica crimes, toda vez que ele fala, ele pratica crime como presidente, né? Inclusive contra a Constituição e contra a lei. Mas aí, quando o Bolsonaro está corretamente imprensado pelo Supremo Tribunal Federal, alguma coisa do tipo, dizem que está sendo perseguido pela Globo, etc. Aí veio o conservador dizer assim, olha, a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos governantes, né? Vamos orar pelo nosso presidente, pelo nosso capitão, né? Ou seja, é a teologia da política, né? Tem a ver com isso que você está dizendo, João. Mas, nesse caso, os teólogos, chamados teólogos da política, ou teólogos políticos, eles querem falar o seguinte, não há discurso teológico, não há doutrina religiosa, a gente poderia dizer, que ela não tenha, que ela não seja atravessada por condicionamentos políticos e, portanto, que não tenham aspectos políticos. Significa que, num pensamento teológico, a gente está sempre, de alguma maneira, questionando o sentido da polis. A polis está em jogo. Sempre. Então, não há neutralidade. Ou seja, falar do outro lado diz respeito a esse lado, porque é onde essa fala está se instaurando. A gente está desse lado aqui. Sei lá o que existe do outro lado, eu ainda não sei. Não sei nem se é como se diz. Mas, ao falar do outro lado, a gente está falando desse lado de algum modo. E a gente está falando da polis, das relações entre humanos, da relação de seres humanos com seres não humanos. Então, a gente de alguma maneira, está exercendo elementos políticos, experiências políticas. Então, nesse caso, nenhum discurso teológico é politicamente neutro. Nenhum. Né?
Eu vi, em 2018, eu vi a fala lá do Divaldo Franco, aliás, uma pessoa com quem eu estive na UERJ, rapidamente. O Divaldo Franco é um líder espírita, e talvez mais famoso depois do Chico Xavier. Mas, cara, ele chama, lá, tá no YouTube, ele chama Curitiba de república. A república sabe? E ele só faz um elogio ao Sérgio Moro, como o grande nome dessa nova república. Cara, as pessoas aplaudem. Isso significa que o discurso que ele estava falando antes de chegar a esse ponto, que é um discurso moral, espírita, tem uma relação com a polis, independentemente se a gente gosta ou não do Moro. Quando ele fala da República de Curitiba, ele está fazendo uma conexão entre o problema moral espírita e o problema político brasileiro. Mas parece que quando ele só fala de moral, só fala de doutrina, só fala de reencarnação, isso é politicamente neutro. Não existe isso. Nunca é neutro. Nunca é neutro. Quando a noção de evolução atravessa os textos compilados ou escritos pelo próprio Kardec, não há nenhuma neutralidade política nisso. Você tem uma escolha específica, que é de cunho existencial e sociológico, que é a noção de evolução que ele está usando, né, para falar dos indivíduos, ascensão moral dos indivíduos e da sociedade por meio da ascensão moral. Cara, e os critérios de evolução moral para ele são critérios que têm a ver com o afastamento de várias experiências, que são experiências que dizem respeito a contextos políticos de outras culturas. Então, todos os discursos religiosos têm condicionamentos políticos e, ao mesmo tempo, condicionam experiências políticas. Não tem neutralidade. Não é à toa que existe hoje, no mundo inteiro, chamado budismo engajado. Eu tenho um amigo que é monge que faz parte dele. O que é o budismo engajado? É saber que todas as experiências dos budismos, são mais de 100, elas têm uma relação direta com a organização da polis. Direta. Que a karuna, a compaixão budista, era um problema político em relação aos seres sencientes. Ela é um problema ecopolítico. Então, essas pessoas estão começando a se apropriar. Gente, a gente faz política. Quando a gente medita, a gente faz política. Quando a gente recita um sutra, a gente faz política. Quando a gente, em alguns budismos, canta um mantra, a gente faz política. Isso não quer dizer que a teologia se esgote na política. Nada disso. A teologia não se esgota na política. Mas que não há teologia que seja politicamente neutra. Entende? Então, pessoas de várias tradições religiosas estão começando a levar a sério isso. Gandhi disse isso. Gandhi disse isso. Sabe? Não há espiritualidade exercida em qualquer religião que seja que não compactue ou que não se posiciona contra a determinações políticas do seu tempo. Gandhi interpretou a ideia de reencarnação conectada à organização das castas indianas como um problema político e não teológico. Ou um problema político com arcabouço teológico. E ele, não sei se vocês sabem, ele adotou uma criança pária, uma menina, e foi morar num lugar pária para criticar a relação entre a noção de karma, uma noção de karma, diga-se de passagem, a noção de casta e a organização política da Índia. Isso é importante, cara. Entende? Então, atributos teológicos de uma divindade têm relação com atributos políticos. Não significa que eles sejam a mesma coisa, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas que existe um mútuo condicionamento. Beleza, galera? Fomos? Professor, Fala, Matheus. essa coisa que o Benhamos, ele faz uma afirmação, assim, ele diz que toda a experiência de Deus, ela é, na verdade, uma experiência do ser humano, é uma experiência do homem. Mas essa afirmação de que realmente de que toda a ideia que a gente tem de Deus como um ser, ou que esteve no passado, né, de Deus como um ser, não seja
não seja real, né? Uma concepção de Deus como um ser não ser real, porque ela, na verdade, faz parte de uma ideia, não é isso, né? Uma necessidade, né, do homem, não é isso? Mateus, você está dizendo que ele afirma isso? Não entendi. Ele afirma que a ideia de Deus como um ser não é real, porque, na verdade, toda religiosidade está relacionada à necessidade do homem, não é isso? Não. Ele usa o Feuerbach como porta de entrada, ele não compra essa ideia. Ele só usa para analisar os contornos, os desdobramentos da noção de morte de Deus. Então, ele está dizendo, olha, já que a morte de Deus diz respeito ao colapso de um certo tipo de ser humano e de mundo histórico, ele usa o Feuerbach para entrar nisso, mas ele não compra essa ideia, porque essa ideia seria dizer o seguinte, então Deus é um produto meu, então o sujeito, ele é a fonte de tudo, seria eleger o sujeito como um novo Deus. O Rubem Alves não compra essa ideia. Por quê? Porque a noção de morte de Deus também desconstrói a ideia de que o sujeito humano, ele é o pivô do universo. Entendeu? Então, ele não compra isso. Ele só usa o autor para ele entrar metodologicamente no tema. Alexandre, acho que o Platão também estava falando esse negócio aí de toda teologia é antropologia. Acho que ele queria entrar por aí. Então, mas é isso mesmo. Ele entra nesse autor que é o Feuerbach. Ele não defende, ele não chega no final e defende isso. Ele está tentando mapear o que está havendo com o nosso mundo e que ser humano entrou em crise com a experiência da morte de Deus. Aí ele entra no Feuerbach. Só que ele discorda do Feuerbach no final. Dê uma olhada lá. Porque ele diz que o Feuerbach é um essencialista. Ele passa de uma essência universal do ser humano como se existisse uma essência universal do ser humano. E, a partir disso, ele diz que a teologia é uma antropologia e vice-versa. Então, ele diz, olha, não é bem assim. Então, ele larga o Feuerbach e volta ao tema que ele se propôs, a morte de Deus. Então, ele não compra isso. Entende? Eu entendo que a morte de Deus é um fenômeno humano, né? Eu entendo isso como assim, a gente já não tem assim a estrutura para a mesma estrutura anterior que se reconhecia Deus daquela forma, né, diante do passado. Mas como é que é o nome dele? Esse autor, como é que ele é? Esse autor que a gente está lendo o texto, ele afirma que o Deus como ser não existe. Ele faz essa afirmação? Não. Não, exatamente esse é o problema do pós-teísmo. Quando a gente fala, Deus existe, a gente trata Deus como objeto de existência. Deus é um ser entre outros seres, só que ele é um ser melhor, maior, mais digno. O teísmo é que se preocupa com isso, que as chamadas vias da demonstração da existência de Deus, de São Tomás de Aquino. Isso pressupõe uma divindade teísta. Entende? O que acontece com a morte de Deus é que isso não faz sentido. Deus não é um objeto a ser provado, Deus não é um ser a ser provado, nem a ser negado. O Rubem Alves ele tem várias expressões para falar do signo Deus. Por exemplo, a palavra fator, que é diferente da palavra fato. A palavra acontecimento de sentido, que é diferente de um objeto factual. Então, a nossa tradição ela trata Deus como um objeto factual. Está aí. O computador existe, o copo existe, Deus existe. Né? Eu posso lembrar para você a frase de um franciscano do século XIV, Duns Scotus. Ele diz assim, se Deus existe como uma mosca existe, Deus não existe. Ele está criticando o teísmo. Essa noção que a gente tem de falar de Deus como coisa.
ou da divindade como coisa, sabe? Ou seja, a gente está num tempo que essa linguagem colapsou, a gente não tem mais como. Agora, provar que Deus não existe, como diz o Nietzsche na Guerra Ciência, é provar na divindade da razão, e que a razão é divina. Isso é uma outra divindade. Ou seja, a morte de Deus, ela é a crise tanto do teísmo quanto do ateísmo. Ateísmo é uma palavra técnica, é a negação do Deus teísta. Entende? Então, o ateísmo como negação da divindade teísta, para dizer ela não existe, o que existe é outra coisa, isso também não faz sentido. Então, por isso que eu estou dizendo, o pensamento pós-teísta, ele não está querendo afirmar Deus, nem negar Deus como objeto, ou como coisa, ou como ser, ou como um ser, seja o fundamento, a causa suprema, o arquiteto do universo. Esses conceitos que a gente usa, né? O arquiteto, né? É uma ideia de organizacional e causal. Né? Essas imagens não fazem mais sentido. Não quer dizer que, pessoalmente, a gente não possa usar, mas isso significa que, no âmbito da reflexão, da especulação, não faz sentido mais. Isso significa que a noção de divindade, a experiência de uma divindade, não exista. Isso é outra coisa. Isso é outra parada. Significa que a linguagem religiosa ela não consegue se resumir à linguagem teísta. É isso que interessa para o Rubem Alves. E para outras pessoas que nem ele. Márcia ia falar? Sim, professor, bom dia. Na verdade, eu gostaria de pontuar algumas coisas em relação ao que você citou do Divaldo Franco, por exemplo. Gostaria de dizer que grande parte dos espíritas, eu sei pelo convívio, né, com muitos e durante anos, se sentem absolutamente atraiçoados pelo Divaldo quando ele assume um discurso, quando ele é chamado a falar em nome do Espiritismo. Sobre isso, Divaldo, o que o Espiritismo diz? Isso em entrevistas, em aparições até na ONU, como convidado para falar, em universidades em que foi laureado, etc. E isso não existe dentro da proposta espírita, absolutamente não existe. Não há sacerdotes, não há representantes, na verdade, da doutrina. A leitura de cada um, compete a cada um fazer a sua interpretação. Então, em primeiro lugar, se sentem atraiçoados não apenas por isso, mas também entendem que há uma incoerência muito grande entre o discurso que ele sustenta, digamos, como você pontuou, em nível de doutrina, o discurso doutrinário e o discurso que ele tem feito, que, na verdade, é absolutamente pessoal, mas desde que ele se assume, né, como falando em nome de, as pessoas identificam, colam isso na imagem da própria doutrina espírita. Bem, isso é uma coisa. A segunda coisa é, eu gostaria de entender mais claramente o que você reafirmou várias vezes da questão do condicionamento, né, do autor aí, condicionamento da religião, ela trazer necessariamente, ela ser fruto ou ela espelhar, melhor dizendo, condicionamento político. Qual o esclarecimento que eu peço? Me parece que esse condicionamento político, se eu bem entendi, se é no sentido de que o homem é um ser político, também as religiões, as doutrinas religiosas são uma obra, uma produção dos homens, então, por isso, elas estão também eivadas desses condicionamentos. Ok, se isso diz respeito como que uma anterioridade, o homem como um ser político, ele vai carrear, digamos, até vontades, objetivos, nesses traços políticos na religião, de uma maneira talvez consciente, até voluntária, pensada, projetada, programacional, enfim. Eu não sei se entendo muito bem ou se isso cabe muito bem na minha cabeça. Por quê? Tenho a impressão, e talvez eu não esteja formulando da melhor maneira, que talvez as duas coisas, o campo político, o campo religioso, se tangenciem, em verdade, por uma simples razão. Ambos estão, de alguma forma, tentando compreender essa experiência do homem, não só no mundo, mas convivacional.
e, de certa maneira, se propõe, né, a que essa convivência seja melhor e que o homem realize sua plenitude. Está lá na Hannah Arendt, se não me engano, também fala sobre isso, né, essa plena realização da potência do homem. Acho também Aristóteles, a ideia do melhor homem para a polis, para que a polis seja melhor possível, o melhor cidadão. Então, nesse sentido, eu acho que as coisas se tangenciam, porque elas vão em busca, alguns objetivos não deixam de ser comuns, mas não tenho a impressão de que elas necessariamente, quase que a religião um pouco que derive, já venha, entre aspas, maculada pelo pecado original de trazer coisas que são da política. Eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho melhor isso. Márcia, muito boa a sua fala, a sua observação lá do Divaldo, né? Eu sou amigo de uma galera também aí do que se chama de movimento espírita, e as pessoas falam exatamente o que você disse. E eu, particularmente, não tenho nenhum problema com ele, eu acho ele um cara, né, que tem uma história bonita, beça, mas essa fala, né, aí gerou essa repercussão toda. Mas vai lá. Como a questão do condicionamento político significa que a gente pode dizer assim, vou usar essa expressão, a experiência, a mística, ela é uma experiência de excesso. É uma experiência onde a linguagem colapsa, onde certos sentidos entram em transe, sabe? Tem uma confusão ali. A mística é o lugar desse excesso. Essa é uma categoria ocidental, cristã, a mística nasceu como uma categoria cristã, mas ela é boa para se entender como é que você tem fenômenos que são fenômenos de experiências do excesso. Como disse bem o Georges Bataille, alguma coisa que excede, que ultrapassa. Legal, isso é a primeira coisa. Então, é óbvio que a experiência religiosa, se ela se faz mística, como Teresa de Ávila, João da Cruz, Mestre Eckhart, ela tem alguma coisa da ordem do excesso, como os transes candomblé, tem alguma coisa que excede. Entretanto, a linguagem se relaciona com as experiências. E a nossa linguagem, ela está atravessada de um negócio chamado mundo. E essa é a questão. A linguagem está cheia de mundo. E esse mundo, como você disse bem, Márcia, ele tem a ver com a nossa coexistência, a existência com os outros. É isso que é a polis. Né? Você lembrou a Hannah Arendt? Para Hannah Arendt, a experiência da ideia de polis é a experiência da pluralidade humana. Ou seja, a nossa coexistência está em jogo na linguagem, sempre. Como diz a Hannah Arendt, antes da gente falar sobre alguma coisa, a gente fala a alguém sobre alguma coisa. Então, falar é se expor a alguém através do falado. Hannah Arendt diz isso. Capítulo 5 da Condição Humana. Ela diz isso lá. Exatamente para mostrar que está em jogo na linguagem quem nós somos diante dos outros. E não somente a capacidade de descrever objetos. Mesmo quando a gente descreve objetos, a gente fala para os outros. Então, está em jogo a coexistência. A polis tem a ver com a coexistência. A experiência primária da política, diz a Hannah Arendt, é cuidar do mundo, não é cuidar das instituições. Mundo é a coexistência. Então, não há nenhum discurso religioso que não seja mundano, que a linguagem não seja mundana, que a linguagem não seja política, nesse sentido. Isso não quer dizer partidária, institucional, ideológica, também pode ser. E, geralmente, está atrelada a isso. Mas não é só isso. Significa que, ao falar de uma experiência do transe que eu tive com Oxalá, eu estou falando para uma comunidade. E eu estou falando, e aquela experiência está condicionando relações. E ela está sendo elaborada com palavras, com conceitos que vêm dessas relações. Por isso é que nenhuma experiência religiosa, quando ela é dita, ela é politicamente neutra. Por mais que ela assinale um excesso, por exemplo, na mística. Então, tem sempre um elemento político na linguagem religiosa. Sempre. E por isso que a gente tem que estar sempre criticamente lidando com a linguagem religiosa. Criticamente. Porque a gente tem que se perguntar pela significação desse discurso, tanto no âmbito da experiência com a divindade e tal, que tem uma certa excessividade, né? Quero deixar claro o que é um excesso. É eu pegar esse copo do Botafogo, encher d'água, e aí ele transborda.
mas significa que tem água pra cacete aqui dentro, sabe? Excesso não significa que o copo está vazio e que só tenha água para além do copo. Significa que o copo está cheio, mas ele está tão cheio que ele transborda. Então, a experiência mística, ela excede o mundo, mas ela não nega o mundo. Isso é importante. É que nem a água. Tem água no copo. Excesso excede, mas não nega. Isso que é importante. Então, toda experiência mística, de alguma maneira... Eu fiz tese de doutorado em teologia sobre mística, e eu ficava estudando os autores, eu falei, caraca, tá cheio. Quando eles escrevem poeticamente, muitas vezes, as suas experiências, tá cheio de mundo ali, sabe? Tá cheio de mundo. Tá cheio de vida entre humanos, tá cheio de vida de humanos com não humanos, tá cheio de mundanidade. Apesar de acenar para um excesso. Então, uma coisa é você falar do excesso. Excesso. Não é transcendência que esvazia o copo. Isso é a primeira coisa. A outra coisa é você lidar com o fato de que aquela linguagem tem relação com o mundo e, portanto, tem uma relação política. Entendeu? E, nesse sentido, qualquer discurso religioso pode exceder, porém não nega o mundo. E essa é a questão. Entre excesso e mundaneidade. É ali que a gente tem que se situar. Nessa expressão da galera da Umbanda, do Candomblé, nessa encruzilhada, nessa interseção de caminhos, sabe? É ali. E por isso que a gente não pode falar de karma sem falar de política no Ocidente. Só eu tenho verbete em sânscrito e inglês, 8 páginas de karma. Aí você pega um livro qualquer aí, espiritualista, espírita, você reduz karma à categoria da causalidade, ou ação-reação. A proporcionalidade. Proporcionalidade pela hermenêutica moral. Isso é óbvio que tem relação com o nosso convívio. É óbvio que isso tem uma relação com a polis. Isso, eu não estou dizendo se é bom ou ruim, não. Isso a gente não está aqui para isso. Né? Pelo menos eu não estou. Mas é que a gente tem que levar a sério que essas categorias não são neutras. E a gente tem que se perguntar como é que a polis está sendo agenciada mediante essas categorias. E não somente como é que o meu espírito está se elevando rumo ao zênite da luz perfeita, sabe? Se a gente abandonar isso, a gente cai na ingenuidade teísta. Eu posso falar de Deus como um objeto acima do mundo, com uma linguagem do mundo, como se o mundo não estivesse atravessando a nossa compreensão dessa divindade. Entenderam? Deus morreu, viva Deus. Vamos, galera. Porra, sem sacanagem. Oi, fala, Giovana, desculpa. Oi, então, pergunta básica, assim. Você falou de Freud de linguagem. Eu queria saber se os teólogos do pós-teísmo eles se relacionam com a psicanálise em alguma outra questão, ou até de uma forma mais firme, assim, além dessa questão da linguagem, que parece ter sido uma preocupação do Rubem Alves. O próprio Rubem Alves tem uma relação boa, muito boa com a psicanálise, bem interessante mesmo. Mas eu posso citar para você um autor que, na década de 1970, teve um lugar interessante, chama-se Norman Brown. Ele escreveu uma obra chamada Vida contra a Morte. Ele é um psicanalista que dialogou com a teologia e ele pensou muitas categorias freudianas por meio de uma experiência religiosa de erotismo. A religiosidade como erótica. Sabe? O princípio de prazer como o sentido erótico da vida. E a experiência religiosa primária como uma celebração erótica da existência. Então, ele é um cara interessante. Bem interessante. Sem contar o Donald Winnicott. Né? Estou falando pelo lado da psicanálise. Quando ele interpreta o fenômeno religioso de uma maneira muito próxima do Nietzsche, mostrando uma ambiguidade específica na experiência religiosa, seja de afirmatividade ou de negatividade.
né? Isso no âmbito psicanalítico tem uma galera, Françoise Doutor, por exemplo, quando analisa o evangelho por meio da psicanálise de uma maneira brilhante e tal. Isso é dessa linha. Agora, a galera da teologia também se apropria da psicanálise. Por exemplo, Hans Küng tem um livro que foi publicado pela editora Verus, que, na verdade, é um capítulo de um livro de mais de 1000 páginas dele, chamado Deus Existe. Então, tem um capítulo que é sobre Freud e a religião. E esse livro tem um livro publicado que é esse capítulo, tem umas 100 e poucas páginas. E lá ele faz umas considerações interessantes sobre a psicanálise. Ele mostra historicamente como que a psicanálise ela teve uma compreensão negativa da experiência religiosa e como que aquilo favoreceu a possibilidade de se pensar a experiência religiosa. Então, ele é um cara interessante. Hans Küng é um cara que morreu recentemente. É um cara genial, genial, genial. Estou citando só esse, assim. E o Rubem Alves, que no Brasil é um cara que se apropriou da psicanálise e fez um discurso teológico baseado na relação entre a ordem do amor em Santo Agostinho e o princípio de prazer em Freud. Ele diz que é ali que se dá a experiência religiosa afirmativa. Né? Não sei se eu ajudei, Giovana. Ajuda sim, tá ótimo. Gente, a gente está extrapolando o horário, hein? Me desculpem aí, mas pelo amor de Deus, vamos terminar cedo. Tem muita coisa nessa vida e vocês também. Então, semana que vem eu vou ver se eu conseguir fazer o PDF lá do outro livro. Eu vou mandar para vocês o Variações sobre a Vida e a Morte, os capítulos que falam sobre corpo, desejo, imaginação e divindade. Então, a gente vai entrar nesse tema, que é um tema muito importante para o Rubem Alves, tá? Beleza? Beleza. Uma boa... Esse é outro texto do Rubem Alves que você falou no início da aula, né? Exatamente. Beleza. É ele, tá? Valeu. Valeu. Tchau, galera. professor. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, galera. professor. Até quinta. Até quinta. Tchau, tchau.